E aí galera, aqui é o Adriano E aí galera, aqui é o Caetano. e juntos somos os Cartas na Mesa. Esse é um podcast sobre você, pode acreditar. E aí galera, beleza? Mais um podcast aqui no Cartas na Mesa. Tô aqui com meu amigo Caeta novamente. Estamos junto aí. E é isso aí, hoje a gente vai falar sobre o uso do celular. Mas, assim, eu tava com um pouco de medo, na verdade, de vocês acharem, porra, não pode fazer aquilo, não pode fazer. Pode esquecer. Só denúncia, né? Não tem isso, mano. Não tem isso aqui. Aqui a gente tem uma troca de ideia diferente. Freestyle, né? É isso aí, é isso aí. E uma das coisas que eu quero falar um pouquinho com vocês, porque, por exemplo, eu tenho 30 anos, Caetano. Agora oficialmente ele tem 32. Oficialmente não, faltam 6 dias. Não, mano, ele já vai ouvir em agosto. Então é verdade, tamo junto. É que a gente tá gravando isso antes do aniversário do nosso amigo Caetano. O Caetano com 31, 32 anos. Então a gente passou por algumas coisas, umas sendas aí do celular muito interessantes, que o celular ele não fazia porra nenhuma, né? Ele tinha basicamente três funções, né? Ele tinha o ligar, inclusive a gente chegava bastante a cobrar pro nosso amigo Yuri, né? Inclusive eu tinha gravado o número cobrar dele já 90 na frente, né? Beijo Yuri se estiver ouvindo aí. E além disso tinha o SMS. A gente já tava trocando a ideia aqui agora há pouco, né? Que o SMS tinha uns planos assim de quantidade de caracteres, né? A gente tava trocando uma ideia sobre isso. Então era uma parada muito limitada. E além disso, também tinha alguns joguinhos, tipo joguinho de cobrinha. E também era aquele negócio que a gente tava conversando, né, cara? Tipo, o celular na época a gente pegou até no colégio já, né? Mas assim, Isso. não era um problema, né? Porque a gente não tinha o que fazer utilidade pra ele, né? Era ligar. O que É. a gente não fazia muito, porque a gente já estava com nossos amigos ali em sala, era só a nossa mãe ficaria preocupada com a gente. E Exatamente. os joguinhos era aquele jogo da cobrinha, né, cara? Aquele jogo da cobrinha, depois de um tempo, você começa foda. a cansar, né, cara? Exatamente. Não tinha muito pra onde ir com aquilo, né? Era muito padrão, era um joguinho tipo minigame, né, na verdade. Quem já tava cansado de ver isso desde criança, né? Sim. É, isso aí. Aí, basicamente assim, nesse caso, eu fico pensando agora. Esse podcast agora tá sendo gravado num celular, né? Sim, a gente não tem condições, sério mesmo, a gente tá começando. Tá sendo gravado no celular, vai ser editado no celular. Vai ser postado por um celular. Cara, as artes serão feitas no celular. Então, assim, cara, olha só que diferença. É algo muito absurdo, né? A gente foi vendo as modificações, etc. A gente pegou a era dos MP3, por exemplo, que foi uma grande revolução você poder colocar uma quantidade absurda de músicas num objeto, né? E a gente foi vendo isso tudo virar em um objeto só e tem essa possibilidade de fazer tanta coisa. E é algo muito inacreditável, né? Hoje em dia, inclusive, os celulares viram também câmeras super boas, né? Assim, né? As propagandas de celular não são nem mais naquilo que foi feito para fazer, né? Que é ligar. Né? Então, assim, hoje em dia você tem outras partes do celular, né? Fazer edição de vídeo, tirar foto, até projetar em parede, né? Hoje em dia tem muita atividade para celular. Sim, né, sim. Hoje tem muito gadget, né? Tem muitas essas paradas assim. Eu, inclusive, eu gosto de pensar na seguinte situação, né? O celular, ele trouxe muitas possibilidades de muitas coisas, né, cara? Então, por exemplo, a gente pode, por exemplo, estudar através dele. Pô, quero estudar, quero me formar em alguma coisa. Beleza, cara. Tem faculdade que é completamente online, tem cursos completamente online, etc. Que fazem você andar um pouco pra frente. Além disso, pô, o próprio YouTube, por exemplo, tem muito conteúdo lá dentro, né? Pô, quero me tornar um gamer aí, ou alguma coisa nesse sentido. Cara, você não precisa comprar o PlayStation 5, tá ligado? Que é do preço do meu rim. A gente pode, por exemplo, baixar no celular, compro o jogo, obviamente, mas eu posso começar a minha carreira até ali. Compro um gamepad, né? E é isso aí, eu começo ali. Então, tipo assim, tem muita. O celular hoje, né? Que é o smartphone, ele traz pra gente muita possibilidade de fazer muita coisa, né, mano? Cara, e assim, o celular abre um universo absolutamente novo, uma nova paisagem totalmente, assim, pra gente, né, cara? E assim, muito se fala, assim, tem muitas essas críticas, denúncias, assim, de que o celular é uma alienação da juventude, de que isso não é um mundo, que a gente está trocando o mundo real pelo mundo virtual. Cara, eu até entendo, sabe, porque tem pessoas que têm esses vícios e tal, mas eu acho que é uma questão mais profunda do que isso, sabe? Porque, na verdade,
tudo mudou, né? Nossa paisagem, nosso pensamento. Então a gente tem que mudar a nossa maneira de pensar tudo isso também, sabe? Então, assim, eu gosto sempre de falar do Michel Serres, que é um filósofo que morreu em 2019, assim, normalmente a gente está acostumado com filósofos que morreram antes de Cristo, então assim... 302. Então, tipo, ele fala muito bem sobre essa época dos celulares, então, né? Ele tem até um livro muito famoso que chama Polegarzinha, cara, e porque nessa parte de ficar digitando no celular, né? E é um livro muito importante pedagogicamente, né? E ali não dentro do Polegarzinha, mas em outros textos, ele fala assim de um milagre que aconteceu com Saint-Denis. Cara, e é muito interessante o paralelo que ele faz com esse milagre. Eu vou contar aqui um milagre para a gente poder dar sequência à nossa conversa, porque o Saint-Denis era um bispo de Lutécia, que é a atual Paris, né? E que ele pregava na época que o cristianismo era proibido. Então, sim, os cultos eram secretos. Então, num dia que estava com bastante público, o Saint-Denis foi surpreendido com os seus fiéis pelos legionários romanos, tá ligado? Pelos soldados do imperador, que era o Décio na época, e que o decapitaram o Saint-Denis, ou seja, cortaram a cabeça dele. Cara, geral ficou em estupefação, consternação geral. Então houve um silêncio na sala, sabe? Naquele cresceu no horizonte. Mas de repente acontece que o corpo do bispo se ergue e apanha a cabeça do chão e apresenta para o público. Cara, e o Michel Serres fala assim: eis o milagre, a nossa cabeça está em nossas mãos. E o Michel Serres continua, olha que interessante. Ele fala assim: mas eis que hoje em dia nós continuamos esse milagre e fazemos diariamente sem se lembrar dessa lenda. Nossa geração, né, normalmente a geração mais nova, considera ter a própria cabeça nas próprias mãos e à sua frente. Cara, a gente sintetiza em nossas mãos muito mais do que a gente sintetizou em qualquer época, tá ligado? A Polegarzinha, nessa nova geração, coloca externamente aquilo que a nossa lembrança, tá ligado? A nossa memória. Então, tipo, você não se lembra mais do telefone de todos os seus amigos e você tá ali no celular se lembrando de tudo. Então, sua memória, sua cabeça tá na sua mão. Então, você repetiu o milagre, tá ligado? Aquilo que era interno em São Denis, agora virou externo, tá ligado? E isso é interessante você pensar, né? Porque é uma nova maneira de compor o corpo também, né? É isso aí, cara. E, pô, isso é maravilhoso, né, cara? Hoje, essas possibilidades, isso aí, essa fomentação das possibilidades. Porque muita gente fala, por exemplo, eu até estava pensando aqui, ó, muito alto na verdade, sobre essa questão, a gente usa tanto X% do cérebro. Cara, porra, a gente acabou de ganhar mais porcentos aí, tá muito ligado? mais, cara. A gente nem precisa, talvez assim, o cérebro esteja conectado com outra coisa, na verdade, né? Exatamente, exatamente. Então nossa inteligência é como se ela tivesse saído da nossa cabeça ossuda e neural, sabe? Então assim, ela virou outra coisa. A gente decapitou nossa cabeça sem necessariamente tirá-la do pescoço, sabe? Exatamente. E agora a gente tem na nossa frente, mano. Uma das coisas que também essa questão possibilita, cara, por exemplo, a gente fala, pelo menos eu falo bastante sobre isso, né? Na verdade, eu até já falei muito isso contigo, né? Que, por exemplo, vou fazer uma prova na escola e tal. Que, cara, na verdade, o que o pessoal tá tentando provar com aquilo ali? Que a sua memória é do caralho, né? Que você tem uma memória foda de golfinho, né? E que você lembra realmente do que o cara falou durante 5 semanas sobre aquele tema. E não necessariamente que você realmente, habilmente sabe, né? Sim. E então, se for pra isso, mano, deixa de gerar o celular, mano. Todo mundo vai saber pesquisar sobre aquilo ali. Todo mundo... Então, se a prova tem que ser feita desse jeito, deixa gerar o celular. Eu acho que é uma questão bizarra assim, de pensar. Essa claro, parte né? da educação, cara, eu acho que com essas novas ferramentas, como aquilo que a gente estava dizendo, na nossa época o celular não servia para isso, não tinha conexão com a internet, então a gente não abria esse mundo ainda, sabe? Então, assim, essa conexão que a gente tem com os novos conhecimentos, com a Wikipédia, né, que é uma das ferramentas principais para isso, por mais que ele tenha muitas informações às vezes desconexas, mas ela serve como uma fonte de referência, sabe? Então, assim, aquilo ali vai te conectando, fazendo várias conexões que antigamente você precisava o quê? Pegar uma enciclopédia gigantesca de A a Z, que ocupava R$2.000. R$2.000 que ocupava a sua estante inteira e que você ficava ali deixando ali só pra ficar bonito, ficar bonito, né, cara? Então, e até ela se tornava ultrapassada muito rápido, por exemplo, a área de geografia, por exemplo. Certamente, né? ainda mais assim, nessa época que tinha muita mudança de Estado, né? União Soviética, Yugoslávia que mudou de nome 20 milhões de vezes. Sim, exatamente. Pô, perfeito, cara. Eu acho que é realmente isso. Por exemplo,
Eu acho que, por exemplo, a nível educacional, realmente, a gente tem que repensar essa metodologia. Isso aí não tem nem dúvida, né? Uhum. Porque, por exemplo, a gente até acho que a gente até citou isso no nosso primeiro podcast. Por exemplo, eu vou dar uma aula e tal de matemática financeira, a gente citou essa parada. Uhum. Que, porra, os caras já estão fazendo a conta e tal. E por que eu não devo deixar os caras utilizarem, entendeu? Cara, eu vou gastar o Até tempo porque de uma outra profissionalmente essas forma. pessoas vão Vamos provavelmente fazer não se isso. decorar, né? Nada disso, né? Se você a Claro, intenção claro, do ensino é tentar se preparar claro. de alguma maneira profissionalmente, isso vai ser o Sim, futuro, né, sim. cara? É diferente, por exemplo, pelo menos o meu ponto de vista o ensino básico, né? Aquele primário, né? Uhum. Beleza. Você vai saber a operação, vai saber a parada toda. A partir do momento que entra em fórmulas, é legal também saber a logística da fórmula, porque senão ele nem vai saber fazer essa pesquisa. Isso é uma situação interessante. Sim, Porém, eu acho desnecessário proibir a pesquisa. sim. Eu É acho porque totalmente a desnecessário. internet é uma rede, né? Então, assim, e essa ideia de navegar na internet é muito boa, porque ela é um oceano de possibilidades, tá ligado? Então, assim, você precisa de determinados guias, porque nem sempre todos os sites são confiáveis, né, cara? Então, tipo, ou tem informações que vão ser proveitosas, sabe? Então, de alguma maneira, ter essa orientação para onde você vai, para onde você não vai é muito importante, cara. Porque senão você acaba recolhendo coisas que não são tão interessantes para você, sabe? Sim, sim. E a educação talvez agora passe muito mais por aí do que produzir informações para você, sabe? Porque na verdade Com está tudo certeza. ali, tá ligado? Com certeza. Assim, pelo menos assim, a meu ver, né? A internet, na verdade não só a internet, mas o celular na internet, o celular do jeito que ele foi feito, né? Eu lembro perfeitamente do lançamento do primeiro iPhone, que foi o que revolucionou essa metodologia de uso, que a grande ideia era pegar, por exemplo, uma parada para você escutar milhares de músicas, você poder acessar a internet, você poder ter essa comunicabilidade bem alta. Quem tiver interesse, pô, veja o lançamento do iPhone do Steve Jobs, que é fantástico, formidável, uma coisa assim maravilhosa, que foi ali que mudou a coisa toda, Uhum. mudou tudo, né? Saiu daquela não utilização para algo que, cara, é altamente indispensável hoje, algo talvez até vestível, né? A gente não sai sem o celular, Não, é né, aqueles de três casa. c, né? Chave, celular e carteira que você sai de Sim, casa, né? Porque assim, verdade. porque se você esquecer o celular, você praticamente não entra em contato com você. Talvez você se perca no meio do caminho se você for andar de carro, sei lá, a pé e você não sabe muito bem onde você está indo. Então ali Ah, virou uma rede muito precisa de grande de um conexão. Uber, né? Exatamente. Você precisa de um Uber, você precisa saber onde é que é o local que você quer comprar não sei o que. Então assim, Sim, sim. virou uma fonte infinita de referência e você tá ali se orientando por outros meios, tá ligado? É É isso como, aí. é como se hoje em dia você não precisasse mais pegar aqueles mapas também, né? Aqueles guias que É, vocês tinham grande, você abriu um mapa gigantesco e você, porra, onde é que eu tô? onde é que eu tô? Aí você só pesquisa hoje em dia e fala assim, pô, quero ir pra tal lugar, onde é que é? Aí você bota rotas. Aí na rotas você vai seguindo rapidinho, cara, não tem Isso erro. isso é realmente maravilhoso, né? Esses avanços assim são realmente Cara, maravilhosos. e é um negócio que, assim, já fazendo uma viagem um pouco maior aqui, mais do que eu já faço, cara, é uma coisa que altera completamente o nosso corpo, sabe? Porque a memória virou outra, sabe? Existe um autor contemporâneo hoje em dia que fala, tem uma ideia meio louca, assim, que é muito investigada na filosofia, que é muito doida, que é uma ideia de corpos sem órgãos. Vamos viajar nisso aí. Ele rouba esse autor, que é o Deleuze, ele rouba essa ideia de um homem do teatro, né? Um ensaísta, que eu não sei muito bem como designar ele, mas ele é um cara, um homem do pensamento, é o Arthur. E ele é muito sinistro. Mas essa ideia de corpo sem órgãos, ela não é uma metáfora, sabe? Basta a gente tentar lembrar aqui da lenda que eu contei, sabe? Hoje em dia, as ciências cognitivas, as ciências do pensamento, elas mostram que, cara, que o uso da internet, a leitura ou a escrita de mensagem com o polegar, cara, e essas consultas no Facebook, no Wikipedia, elas não ativam os mesmos neurônios, cara. Olha que doideira, cara. Caraca. E nem as mesmas zonas corticais, cara, que o uso do livro, do quadro negro ou do caderno, sabe? Então, assim, essa geração tá manipulando várias informações ao mesmo tempo, cara. E, tipo, Isso é elas surreal. sintetizam coisas que a gente não sintetizava. Isso que eu acho que é interessante, porque o nosso cérebro mudou com isso aí, sabe? E não tem mais então a gente não tem mais a mesma cabeça, tá ligado? Então a gente o nosso órgão cabeça perdeu a função. Nisso ele é compatível com a ideia desse filósofo Deleuze. Ele é um corpo sem órgãos. Nossa cabeça é um corpo sem órgãos, porque ela está em conexões agora imprevisíveis.
Ou seja, o nosso cérebro está conectando com o quê? Com silício, que é como produzido o celular, tá ligado? A memória está no seu celular, então seu cérebro está conectado com a memória do celular. Olha que viagem maneira, sabe? Pô, irado demais. E nisso, cara, a gente vai produzindo conexões não orgânicas, sabe? Que não necessariamente precisa do carbono. Então a gente está conectando com o silício. Tem inclusive as faculdades no Vale do Silício, né? Então, assim, as universidades, as produções todas lá. Então, assim, é toda uma nova paisagem que vai produzir. Então, já para terminar aqui, para lançar um trunfo final, né? Se a nossa cabeça, né, perdeu essa função de armazenar memória, de lembrança, mesmo de imaginação, né, que os jovens hoje em dia estão imaginando de outra maneira, para que serve este órgão que está sobre o nosso pescoço, né? Ele perdeu uma função. E qual será a sua nova função? Qual vai ser a nossa nova aventura? Esse é o trunfo que eu lanço para nós aqui. Pô, bacana pra caramba. E vocês, o que vocês acham dessa senda aí do Tecnosapiens aí que a gente trocou essa ideia? Vocês curtiram? Compartilhem com os amigos, né? Obviamente, né? Mas se vocês curtiram, deixa um comentário, manda uma mensagem. Manda um direct. É isso aí. E espalhe. Abraço, com certeza. Gente. Grande abraço, até o próximo podcast. Tamo junto.